Segue o segundo dia do julgamento sobre o caso Caio, assassinado em 4 de abril de 2023. Após 2 anos aguardando os desdobramentos, o julgamento segue ocorrendo. E você vai conferir os relatos dos familiares, pessoas que prestaram depoimentos sobre este fato. Agora nós estamos aqui com a irmã da ré, que é a Rosana. Rosana, sobre este julgamento, né? Você falou agora há pouco, deu seu depoimento. O que você espera do resultado final? Olha, eu estou aqui para falar uma verdade, independente do resultado final. Eu não estou contando com o resultado final. Eu quero que as pessoas conheçam o outro lado da história, né? Onde foi colocado primeiramente somente que a minha irmã era uma pessoa fria e calculista. A própria família do marido dela sabe que ela não era essa pessoa, né? Então eu tô aqui para mostrar o outro lado da história. A sua irmã segue aí sendo julgada. Você sempre foi aquela irmã próxima em que ela compartilhava tudo. E tudo que ela vivenciou, ela compartilhava com você. Nem tudo, nem tudo. Ela não confiava em contar todos os detalhes? Não, ela confiava, mas ela sempre teve muita vergonha de contar. Nenhuma mulher tem, por mais que seja com irmã, fica bem em falar que sofre uma violência doméstica. Nós estamos aí no agosto lilás, né? Então é uma dica que eu digo sempre. Se você sofre, fale. Eu não tive a oportunidade de falar para minha irmã. O medo toma conta, né? O fato julgado aqui foi de que, né, levou ao assassinato de Caio e ela estaria junto com ele no dia, enfim, com o rapaz que foi acusado de matá-lo. O que você diz a respeito disso? Né, teve ali todos os depoimentos, todos os desdobramentos falando que ela estava junto o tempo todo deste rapaz. Então, o que dizer sobre essa aproximação? Olha, eu penso assim, qualquer pessoa que estivesse junto com ela, então, naquele dia, seria o culpado? Né? Porque a Luíde sempre deu carona para todo mundo, fazia tudo para todo mundo. Então, independente de ser aquele rapaz ou que fosse outra pessoa, então quem passou o dia com ela é o culpado. Para mim, tem que ter essa explicação lógica, né? Para você, então, até o momento ela está sendo injustiçada em relação a esse fato? Sim, sim. A Rádio Tropical segue acompanhando o segundo dia do julgamento do assassinato de Caio Campos Domingues. Aqui conosco estão os irmãos da vítima. Cássia, sobre os desdobramentos desse julgamento, o que você espera do resultado final? Com certeza a justiça, né? Mas hoje está sendo um dia bem difícil, porque hoje estão falando as testemunhas de defesa. E a impressão de que a gente está tendo, e algumas pessoas da plateia também, é que quem está sendo julgado é meu irmão que está morto. Porque a gente não está conseguindo ver argumentos em relação aos fatos da morte dele, e sim falando do meu irmão, e ele nem está aqui para se defender. Então, assim, está sendo bem difícil escutar inverdades. É como se tivesse tomado um outro rumo da situação. Sim, a impressão é que eles não estão tendo argumentos contra os fatos, que é a morte dele, o assassinato dele, e estão julgando ele aqui, estão julgando a pessoa dele aqui com inverdades. Também irmão da vítima, o Kaique. Kaique, o que vocês observam, né, sobre esse julgamento? A justiça poderá ser feita? Com certeza, a justiça será feita. A gente observa, igual minha irmã falou, que infelizmente ele não está aqui para se defender e não vê... não tem motivos, eles estão falando coisas dele e ele não está aqui para se defender, não tem argumentos e não fala da morte dele. Muita questão também financeira, material e deixando o meu irmão de lado, esquecido. E para a gente da família é muito complicado ter que ouvir isso e passar por essa situação, porque a gente que conhecia Caio e muitos da população sabia como é que ele era. Então é bem complicado, está sendo bem difícil, muito triste, mas a gente tem a esperança que a justiça será feita. Cássio, mediante o desenrolar dos fatos, né, foi citado ali muitas questões que dizem respeito à convivência, à relação, né, de ambos, da réu, que é a Luíde, né, com o Caio. Como que você enxergava a convivência deles? Como era a relação deles com vocês? No caso da família da ré, a ré com a sua família?
Era totalmente normal, a gente convivia, todo mundo bem, as festas que eram feitas, todo mundo estava juntos, rindo, brincando. Em relação ao Caio e a Luíte, se houve alguma desavença, é a questão de como todo casal tem, é uma discussão. A minha mãe própria mesmo falou ontem, tem 42 anos de casado com meu pai, ela discute com ele praticamente todos os dias, mas todos os dias ela dorme do lado dele, os dois sempre estão bem. Isso é normal de convívio de um casal. Mas o que está pegando muito forte principalmente no dia de hoje, que eles estão atacando de uma forma até agressiva em pessoas que nem estão aqui hoje, que até mesmo o prefeito acabou de ser desmoralizado. Eles desmoralizaram minha mãe também, falando que a advogada acabou citando que ela é desempregada, que ela não tem dinheiro. E é uma coisa que não tem senso nenhum. A impressão que a gente está tendo é que o fato que o assassinato, eles não têm argumentos, ficam jogando para o outro lado, falando da minha mãe, falando sobre pessoas da nossa família que nem estão aqui. Então, assim, assuntos totalmente aleatórios que não tem nada a ver com o assassinato em si. A impressão é que eles estão cansando os jurados, porque os depoimentos demoram horas de falas e falas e falas, de inverdades, 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 e o que a gente quer escutar mesmo, que é a justificativa, o que aconteceu no dia, não é falado. A motivação do crime ainda não chegou a esse fato? Não se fala nisso. Sempre dando voltas. Nunca falando exatamente do acontecido, mas sim falando em questão de bens materiais, da questão de que por que minha mãe tinha uma empresa, por que minha mãe tinha um carro, por que o carro foi transferido para o nome da minha mãe, sendo que não vem ao caso. São questões que dá para ver que eles estão tentando desviar o foco para possivelmente mexer na cabeça do júri. Então a gente queria só relembrar esse fato que aconteceu, porque já fazem aí 2 anos, né? Que aconteceu, foi em 2023. O que aconteceu nesse dia, Cássia? Fala pra gente, assim, quando chegou a informação até você sobre a morte do Caio, como que isso procedeu? Então, contra fatos, não há argumentos. E os fatos são o seguinte: a Luíte e o João Vitor ficaram juntos o dia inteiro do assassinato. Ela comprou roupas para ele, no valor de R$250, um boné, uma calça e uma camisa. Ela levou ele para almoçar em um restaurante. Ela levou ele a um posto de combustível. Ele comprou uma bebida alcoólica no dia. Eles foram até uma borracharia. E tudo isso eles não explicam o porquê disso. Eles desviam os fatos para outras coisas que não tem nada a ver com o assassinato em si. E o fato do agiota, né? Porque entra nessa situação também. Sim. Ela desvia muito, né? Ela desvia bastante gente, então sim, tem essa questão dos agiotas, mas também que eu acho que não tem nada a ver com o assunto, porque o que o agiota tem a ver com o assassinato, se foram eles que mataram, né? Mas enfim. 2 anos esperando esse julgamento. Então, o que vocês esperam? A probabilidade é que se encerre nesta sexta, né? Então ainda há algumas coisas para procederem até amanhã, mas o que vocês esperam receber no final desse julgamento? Nós acreditamos muito, principalmente a gente agradece bastante o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Judiciário, estão fazendo um trabalho incrível. A gente acredita muito que Timóteo vai ter a justiça, não só a família, mas Timóteo precisa disso, porque se isso ficar em vão, vai mostrar que está aberto para qualquer pessoa fazer esse tipo de ato. E a nossa cidade não é dessa forma, não. A nossa cidade é uma cidade boa, tem muitas pessoas boas aqui. E a gente vai conseguir a justiça pelo Caio. Fica então o depoimento dos irmãos da vítima, Caio Campos Domingues. Repórter Tropical.